Fala, minha gente. O que está acontecendo com o Corinthians neste momento é algo daqueles enredos que parecem saídos de um filme, cheio de reviravoltas, drama, azar e, ao mesmo tempo, esperança. Quando todo mundo achava que o time ia desmoronar de vez com tantos problemas, surge uma notícia que muda o astral da torcida. Yuri Alberto, o atacante que parecia fora de combate por meses, está de volta, e voltou muito antes do que qualquer especialista poderia prever. Estamos falando de um cara que passou por cirurgia no dia 13 de agosto para corrigir uma hérnia inguinal, com previsão de afastamento entre 2 e 3 meses, e simplesmente, 21 dias depois, já treinava normalmente com o restante do elenco. É inacreditável. O torcedor fica sem entender, porque esse tipo de recuperação não é comum, é quase um fenômeno. O normal seria ele estar em fase inicial de fisioterapia, tentando ganhar confiança para correr, mas não. Yuri já está pronto, sorridente, batendo bola, chutando para o gol e à disposição do Dorival Júnior para os próximos compromissos decisivos. E isso não é novidade na carreira dele. Sempre que se machuca, o cara volta antes do prazo. Não estamos falando de lesões simples, estamos falando de fratura em vértebra, de retirada de vesícula, de problemas que poderiam segurar qualquer atleta por meses, mas que com ele parecem durar semanas. Existe, claro, uma combinação rara, juventude, genética favorável e muito profissionalismo. Ele cuida do corpo como poucos, não se envolve em noitadas, mantém alimentação regrada, tem equipe de apoio fora do clube. Resultado, enquanto muitos jogadores demoram para encontrar o ritmo de jogo depois de um tempo parado, Yuri desafia a lógica e volta voando. Com apenas 24 anos, ele já se consolidou como um exemplo de disciplina e de como encarar a profissão de forma séria. Isso faz diferença, e o torcedor sente isso dentro de campo, porque em vez de ficar meses esperando um dos seus principais atacantes, já pode vê-lo novamente vestindo a camisa alvinegra. Só que não é só ele que pode reforçar o Corinthians nessa semana de Copa do Brasil. O Mateuzinho também treinou sem restrições e deve estar pronto para encarar o Furacão. E vamos falar a verdade, a falta que esse garoto fez foi enorme. Ele vinha numa sequência impressionante, era peça fundamental no lado direito, e não havia substituto direto no elenco. Dorival precisou improvisar, colocar o Charles de lateral, usar jogadores fora de posição, e isso sempre compromete. Agora, com o retorno dele, a história muda. O time ganha profundidade, velocidade, aquele jogador que abre espaços, que desafoga a defesa. E justamente num jogo em que o Corinthians precisa confirmar a vaga para a semifinal, não poderia haver notícia melhor para o torcedor. O primeiro confronto terminou em vitória por 1-0 em Curitiba, e em Itaquera, com casa cheia, o time pode até empatar que avança. A confiança cresce quando peças importantes voltam no momento certo. E já que falei do Charles, vale abrir um parêntese. O volante, que tem sido muito questionado por atuações apagadas, passou por exames e descobriu uma deficiência de ferro no organismo. Isso explica bastante coisa. Às vezes, a gente olha o jogador em campo, parece cansado, sem força, perde dividida atrás de dividida, e pensa que é falta de vontade. Só que nem sempre é isso. No caso dele, é algo clínico, que afeta diretamente o rendimento. É quase como se o corpo não tivesse combustível suficiente para acompanhar a exigência do futebol de alto nível. A esposa dele até comentou nas redes sociais que esse problema já tinha sido identificado há mais de um ano, e o clube vinha tratando com suplementação, mas agora decidiram investigar mais a fundo. Pode soar estranho para quem só acompanha de fora, mas qualquer um que já teve carência de vitaminas sabe como a disposição cai, e para um atleta, isso pesa 10 vezes mais. Então, antes de criticar, é preciso entender que não é preguiça, é uma questão física que precisa ser controlada. Se falamos em azar, o Corinthians parece ter um bingo de lesões. É hérnia, é fratura no metacarpo, é tendinopatia patelar, é edema muscular, é problema na coluna. Parece até piada, mas não é. O José Martins, por exemplo, que fraturou a mão e precisou imobilizar, agora está treinando com proteção, convocado pela seleção da Venezuela, e deve voltar logo. O Garro, peça-chave no meio-campo, tem uma lesão crônica no joelho que exige controle constante. E até o Gustavo Henrique,
o lateral Hugo, todo mundo vai passando por situações diferentes, incomuns, como se o departamento médico estivesse sempre cheio. Só que ao mesmo tempo, o time ganha reforços internos. O Dorival precisou recorrer à base, e aí apareceram Kaique, Guinegão e Vitinho, todos correspondendo muito bem. Não foi uma escolha de luxo, foi necessidade, já que o clube está sob o tal transfer ban e não conseguiu reforçar o elenco na janela. Mas os meninos entraram, mostraram personalidade, seguraram a bronca e deram novas opções para o treinador. E olha que curioso, a janela de transferências não trouxe ninguém de peso, mas o elenco ficou mais encorpado justamente por causa dessas recuperações e revelações. O Maicon é outro exemplo. Quando o Dorival chegou, tentou improvisar o volante como o primeiro homem, e não deu certo. Mas agora, mais avançado, recuperado de lesão, o cara está jogando muita bola, sendo destaque nos últimos jogos. É uma recuperação inesperada, que muda completamente a perspectiva do meio-campo. Soma isso ao retorno de Yuri, à evolução de Memphis, ao entrosamento com Garro, e de repente, o torcedor começa a enxergar aquele Corinthians forte, o Corinthians Prime, como foi chamado no ano passado, quando engatou 9 vitórias seguidas. Esse é o mesmo time que levantou o título paulista no começo da temporada. Quando as peças certas se juntam, o desempenho aparece. E não dá para esquecer de Memphis. O atacante sentiu no jogo do Clássico, parecia carregar uma geladeira nas costas, sem explosão nenhuma, claramente voltando de lesão muscular e sem ritmo. O torcedor cobrou, claro, porque ele é experiente, tem qualidade e precisa ser decisivo. Mas todo jogador precisa de tempo para recuperar a forma física. Agora, com treinos, sequência de jogos e um ataque montado com ele, Yuri Garro, a história pode ser outra. É justamente essa combinação que deu certo antes, e que pode recolocar o Corinthians num nível mais alto para a reta final da temporada. Dorival, que parecia sem opções, de repente tem alternativas, tem peças para montar o time de diferentes formas. O desafio agora é encontrar o equilíbrio, porque o calendário é pesado, os jogos decisivos não param, e manter todo mundo em condições é o grande segredo. A situação do Corinthians é tão peculiar que em uma mesma semana a torcida pode passar da frustração absoluta para a esperança renovada. Uma montanha-russa de emoções. E mesmo com tantas dificuldades financeiras, com dívidas cobradas de todo lado, com reclamações de clubes como o Talheres pela falta de pagamento na compra do Garro, ainda assim o time consegue se manter competitivo. Isso é o que mais chama atenção. No meio da crise, o torcedor se apega justamente a esses sinais de força, como a recuperação de Yuri, o retorno de Mateuzinho, a evolução dos garotos da base, a melhora de peças que pareciam descartadas. Tudo isso vai dando a sensação de que o Corinthians, mesmo sem contratações de peso, pode terminar o ano brigando por títulos e garantindo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Rumores nos bastidores do futebol brasileiro indicam que José Carlos Semenzato, conhecido empresário e fundador da Sunstur Holding, pode estar prestes a protagonizar uma das transações mais audaciosas do esporte nacional. Fontes próximas afirmam que Semenzato teria apresentado uma proposta multibilionária para adquirir o Corinthians, um dos clubes mais tradicionais e populares do Brasil, com uma oferta que, se concretizada, ultrapassaria qualquer negociação recente no futebol brasileiro. A movimentação do empresário, que construiu uma fortuna estimada em cerca de 2 bilhões de reais, não passou despercebida entre dirigentes e investidores, gerando um verdadeiro burburinho sobre os impactos de uma possível gestão de alguém vindo do setor corporativo para comandar um gigante do futebol. Ainda segundo os rumores, a proposta de Semenzato não se limitaria à aquisição das ações do clube, mas incluiria também investimentos estratégicos para a modernização da infraestrutura, expansão da base de torcedores e potencial valorização de receitas com marketing, franquias e direitos de transmissão, o que evidencia uma visão de longo prazo, típica de um executivo com vasta experiência em gestão de grandes holdings. A notícia teria começado a circular entre jornalistas esportivos e analistas financeiros, levantando especulações sobre a reação da atual diretoria corintiana e a aceitação da torcida.
que sempre se mantém vigilante quanto à preservação da história e identidade do clube, mas que também não ignora oportunidades de crescimento sustentável. A cada nova informação que emerge, a expectativa em torno dessa negociação cresce exponencialmente, com apostas de todos os lados sobre se José Carlos Semenzato conseguirá transformar rumores em realidade concreta, consolidando-se como um dos mais influentes nomes do esporte nacional. A trajetória de Semenzato como empresário oferece pistas importantes sobre o que poderia ser sua abordagem no comando de um clube de futebol. Fundador da Sunstu Holding em 2010, o empresário acumulou experiência em gestão de franquias de diferentes setores, incluindo saúde, beleza e educação, com marcas renomadas como United Idiomas, Odonto Company, Instituto Embeleze e Alain Tricot de Paris. A diversidade do portfólio mostra não apenas habilidade em identificar oportunidades de mercado, mas também capacidade de estruturar operações complexas e gerar resultados consistentes, o que reforça a percepção de que Semenzato poderia levar ao Corinthians uma gestão moderna e financeiramente robusta. Rumores indicam que a proposta teria sido cuidadosamente planejada, levando em consideração não apenas o valor do clube, mas também a necessidade de investimentos contínuos, modernização de instalações e potencial aumento de receitas em várias frentes, inclusive explorando sinergias com suas empresas de franquias. Fontes internas sugerem que a abordagem de Semenzato vai além de uma simples aquisição, envolvendo a implementação de uma estratégia empresarial sofisticada que poderia transformar o Corinthians em um modelo de clube de negócios, capaz de equilibrar tradição esportiva e inovação corporativa. Entre torcedores e especialistas, o burburinho cresce, pois a comunidade esportiva debate sobre os possíveis efeitos dessa intervenção empresarial. Haverá resistência ou aceitação diante de um investimento que promete altos valores, mas também mudanças estruturais profundas? A especulação sobre possíveis contratações, gestão financeira e branding do clube segue intensa, alimentando narrativas sobre o futuro incerto e intrigante do timão sob uma possível gestão de José Carlos Semenzato. Nos corredores da Sunstu Holding, comenta-se que Semenzato teria dedicado meses estudando a fundo o cenário do futebol brasileiro antes de oficializar sua proposta pelo Corinthians, analisando balanços financeiros, contratos de patrocínio, potencial de crescimento da base de torcedores e oportunidades de expansão internacional. A operação, segundo fontes anônimas, seria planejada com foco em retorno sustentável e valorização do clube a médio e longo prazo, em vez de ganhos imediatos, algo que marca sua trajetória empresarial de sucesso. Observadores do mercado apontam que essa movimentação evidencia a ousadia do empresário, que sempre buscou se posicionar à frente das tendências em setores diversos, desde educação até gastronomia, e agora mira um ambiente totalmente diferente, o futebol, carregado de paixão, rivalidades históricas e expectativas de milhões de torcedores. Entre especulações e análises, surgem questionamentos sobre como um executivo de sucesso no setor de franquias poderá lidar com a complexidade de gerir um clube que possui uma enorme carga emocional e social, e cujas decisões reverberam em redes sociais, imprensa e no cotidiano da cidade de São Paulo. A movimentação de Semenzato, ainda não confirmada oficialmente pelo Corinthians, provoca uma série de discussões em fóruns de torcedores, programas esportivos e grupos de WhatsApp, criando um clima de expectativa e ansiedade. Cada detalhe vazado sobre a oferta, valores envolvidos e intenções estratégicas aumenta a sensação de que algo grande está por vir, alimentando o rumor de que o Corinthians poderia entrar em uma nova era sob a liderança de um empresário que transformou a própria visão de negócios em uma fortuna bilionária, consolidando-se como um dos rumores mais comentados no universo esportivo nacional nos últimos meses. O impacto financeiro da proposta de José Carlos Semenzato também é motivo de intensa especulação. Analistas de mercado estimam que, se a negociação se concretizar, o investimento inicial poderia superar cifras jamais vistas no futebol brasileiro, permitindo que o Corinthians não apenas mantenha seu elenco competitivo, mas também amplie sua infraestrutura, modernize seu estádio, aumente a capacidade de marketing digital e fortaleça sua presença em franquias de produtos oficiais, algo alinhado à experiência do empresário em gestão de redes de franquias. Rumores indicam que Semenzato teria planos para expandir o clube para novos mercados internacionais, aproveitando a marca consolidada do Timão, o que poderia gerar receitas adicionais e valorizar ainda mais a marca. Especialistas em negócios esportivos especulam que,
Além do futebol profissional, o investimento poderia contemplar categorias de base, inovação tecnológica e programas sociais, refletindo uma abordagem empresarial holística. Entre torcedores, a reação é mista. Parte da torcida se entusiasma com a perspectiva de um clube financeiramente robusto, enquanto outros temem que o espírito tradicional e a identidade histórica possam ser comprometidos por uma gestão corporativa. O rumor da proposta bilionária de Semenzato provoca debates acalorados em redes sociais, colunas esportivas e podcasts, consolidando-se como um dos assuntos mais comentados do momento, gerando expectativas sobre a capacidade do empresário de equilibrar paixão e lucro, tradição e modernidade, num ambiente tão complexo quanto o futebol brasileiro, onde decisões de negócios raramente seguem fórmulas simples e cada movimento é observado de perto por uma legião de fãs, críticos e investidores. Além da dimensão financeira, o rumor da proposta de Semenzato pelo Corinthians também levanta questões sobre sua estratégia de comunicação e influência junto à torcida. Fontes próximas afirmam que o empresário teria realizado reuniões discretas com dirigentes e conselheiros do clube, buscando entender profundamente a cultura corintiana e avaliar como uma gestão empresarial poderia ser harmonizada com a paixão e expectativas da massa alvinegra. Acredita-se que Semenzato pretende introduzir uma abordagem inovadora, baseada em eficiência, tecnologia e expansão de receitas, mas sem desrespeitar a história centenária do clube, algo que, se bem executado, poderia transformar a percepção do futebol brasileiro sobre investimentos corporativos. Entre jornalistas e comentaristas, o burburinho se intensifica, com especulações sobre possíveis mudanças administrativas, contratações estratégicas e até novos modelos de negócio que poderiam surgir sob sua liderança, criando um cenário de expectativa nunca antes visto em negociações esportivas nacionais. Ao mesmo tempo, a proposta bilionária levanta debates sobre os impactos sociais do futebol, especialmente considerando que o Corinthians tem um papel central em sua comunidade, promovendo projetos sociais e culturais que vão muito além das quatro linhas. Se a negociação avançar, torcedores, especialistas e investidores estarão atentos a cada movimento, avaliando se a combinação de visão empresarial e paixão esportiva conseguirá produzir resultados positivos, mantendo o equilíbrio entre tradição, competitividade e sustentabilidade financeira, transformando o rumor em uma das histórias mais intrigantes do futebol brasileiro nos últimos anos, com potencial de redefinir padrões de gestão de clubes no país. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!